Fala, cervejeiro, seja bem-vindo a mais um Do Malte ao Colarinho. Talvez o único programa da TV brasileira que debate temas cervejeiros em uma mesa redonda. Mais uma vez eu estou aqui com meus queridos amigos cervejeiros, Conrado Mione. Fala, galera. Celso Prado. Boa noite, Conrado. Para Boa noite, mais um debate acalorado. Acalorado não, porque a gente se ama, é tudo assim, amor aqui, cerveja é tudo amor. Tá, gente? Então, saúde. Vamos para mais um debate aqui, cervejeiro? Vamos lá. Tema do Saúde. dia. Com Posso jogar bomba? Com o nosso cappuccino. Cuidado pra não cair na mão. Cuidado para não queimar, Dá uma tá soprada. quente. Gente, tema de hoje, cerveja especial, cerveja artesanal, custa caro? Isso é uma coisa que a gente repara muito, né? O pessoal que está entrando, saindo da cerveja de massa e indo para cerveja especial, artesanal, costuma tomar um choque, né? No Brasil custa, vamos falar assim, numa média 10 vezes mais, né? Enquanto a gente está falando de uma cerveja de massa que custa aí entre 2 e 3,50, 2 e 4 reais, a gente está falando de cerveja artesanal aí que vai também aí de 20 a 40 reais, às vezes até mais do que isso, dependendo da cerveja. Fácil. Muita gente reclama disso, né? Então vou começar aqui o debate, cutucando aqui o lado que já atende, que dá de frente com o consumidor, né? A linha de frente aí. Celso, você, como empresário, dono de bar, como é que é isso? A galera reclama muito de preço, a galera costuma consumir um produto que tem um preço mais acessível. E também, se você puder, dar um pouquinho aquela relação aí com 2012, quando você estava abrindo, e hoje em dia, né? Como é que é? A situação melhorou? Bom, reclama. Reclama. Opa, vamos lá. Reclama, mas muito bem colocado essa questão de fazer um parâmetro com 2012 e até agora. Porque a gente tem vários cenários e essa questão tem várias influências e várias nuances. Uma delas é econômica, outra é do que é caro. E aí você vai entrar em questão de qualidade, questão do que você acredita, do que você acha justo, que você acha legal. Bom, mas questão econômica. Vamos lá, 2012, 13, 14, acho que 13 e 14 a gente estava num momento mais satisfatório nesse sentido. Muitas pessoas chegavam lá no Empório, vou usar a experiência que nós tivemos, e chegava e falava, eu quero tomar 3, 4 cervejas, faz a sequência para nós. Eu ia lá, escolhia, fazia uma sequência, às vezes de uma escola, às vezes do mais leve para o mais forte, de corpo ou de teor alcoólico, enfim. E as pessoas não perguntavam o preço, e pagavam. Então tem a questão condição financeira também, né? Bom, o cenário mudou. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas perguntam, sim, do preço. Só que aí tem uma outra questão. Antigamente não se tinha tanto conhecimento. Hoje o conhecimento é muito maior. Hoje as pessoas falam muito mais sobre cerveja especial, cerveja artesanal, cerveja puro malte, que nós já tocamos já nesse assunto, já falamos sobre esse assunto. Então, as pessoas hoje, elas estão mais bem informadas. Estando mais bem informadas, elas, se você oferece algo que pode ter um valor muito alto, mas o produto ele traz algo inesperado, surpreendente, muitas vezes ela não acha caro, sabe? E aí acho que hoje essa é a questão. A questão hoje é você ter um preço justo, condizente com o seu produto, né? Às vezes tem produtos, acha caro? Tem produtos que tem um valor baixo e é caro. Tem pessoas que acham caro, Exatamente. Entendeu? Isso é legal. Eu ouvi uma frase uma vez que para mim fez muito sentido, que era caro é o barato que não presta. Exato. Né? Para muita gente, pagar 3, 4 reais numa lata de cerveja de massa não presta. Para ele, não é que não presta assim, é uma cerveja que não presta. Não, mas para ele não presta. É nesse sentido que eu tô falando. De tipo assim, eu vou pagar 2, 3 reais, não vou ter uma experiência, não vou ter um prazer. Não sinto mais prazer tomando esse tipo de cerveja. Isso acontece hoje no mercado. Isso acontece. Então, para esse cara, acaba que 3, 4 reais acaba sendo caro. Porque é um dinheiro que ele vai pagar e não vai ter nenhum benefício em troca. Enquanto uma cerveja, às vezes, de 20, 30 reais, apesar de ter um preço mais alto, é um custo-benefício muito melhor, né? Então é muito legal isso que você tocou de que nem sempre, né, o valor mais alto vai ser o mais caro. Exatamente.
Eu acho que tem muito a ver com a questão hoje, principalmente, preço e produto, né? Preço e qualidade, preço e o que ele está te trazendo. Às vezes, por exemplo, você está num litoral e você tem poucas variedades, né? Poucas opções, e, poxa, no litoral, uma cerveja refrescante, mesmo uma mainstream, ela se encaixa, né? E se você paga um valor que é geralmente o que se paga normal, pô, legal, tá pagando e tá me satisfazendo, tá satisfazendo a minha necessidade, né? E às vezes até um valor até um pouco mais alto, tá satisfazendo a necessidade, tá trazendo o que ela buscou, a experiência está sendo prazerosa, tá valendo, eu tô pagando o dobro, mas eu também tenho que entender que eu estou no litoral, que aqui é difícil. E aí tem esse outro ponto, a questão de impostos, questão de logística, de transporte. Tudo encarece, né? Tudo encarece e não quer dizer que tem um valor maior é que é mais caro. Não. Para o cara que está oferecendo essa oportunidade para você, ele tem um custo. Sim. E isso é importante colocar, eu estou usando aqui o exemplo de litoral, mas mesmo nas cidades, né? Capital, nas cidades como aqui, como a região do Vale, às vezes diferencia um preço e outro, a gente sabe porque não é porque o cara, um optou cobrar mais caro e o outro optou cobrar mais barato. Não é, você tem vários outros pontos que vai justificar e que vai fazer o seu preço. Né? Tem armazenagem, tem transporte, tem logística. Às vezes a gente quer trazer uma coisa bem interessante, exclusividade, mas tem que pagar para trazer até aqui. Certo? E o de São Paulo tem um fornecedor, por exemplo, que leva até lá. A gente tem que pagar, por exemplo, o frete. Então não tem como ser valor próximo. E o problema é que também essa questão da cerveja ter uma questão turística até hoje, as pessoas viajam bastante, procuram essa experiência cervejeira. Eu acho que também rola aquele negócio de a galera às vezes quer pagar o preço de uma Bode Brown que ele pagou lá em Curitiba, aqui no Vale do Paraíba. Exato. Cara, ontem mesmo teve um caso. O Estado tem um imposto de cruzar o Estado para o outro. Né? Exato. Ontem mesmo teve um caso desse. O Luiz me falou hoje, inclusive. Da Coruja, é uma cerveja do Rio Grande do Sul, né? E a gente trouxe e ontem chegou um cara do Sul, de Porto Alegre. E aí ele pediu uma coruja e perguntou do preço antes. Porque hoje se faz muito isso, né? Eu te falei, antigamente o pessoal não perguntava tanto, hoje se pergunta. Quando ele ficou sabendo, ele falou, pô, mas que isso? Eu pago metade disso. E o Luiz falou, bom, eu acredito, só que a gente paga mais do que você paga lá. Sim. Porque todas essas questões, impostos, né? O ST, por exemplo, é um imposto hoje que dificulta muito isso, você mudar de estado, não, né? Só isso, até fazer uma relação, Celso, com o que você falou de 2012 com 2018. A situação lá em 2012 a 2014 estava melhor para o brasileiro, economicamente falando. O poder aquisitivo era melhor, O poder aquisitivo estava melhor, o brasileiro estava gastando mais, mas a gente tem que contar também que de 2012 para cá, os impostos sobre a cerveja mais do que dobraram, né? Então, assim, a cerveja cresceu muito o preço, né? A galera, parece que a cerveja brilhou os olhos dos políticos, né? E isso é interessante que você está colocando. Cada vez mais imposto ali. Isso é interessante que você está colocando porque lá eu tinha um portfólio de 80% de importada e 20% nacional. O pessoal fala, poxa, hoje é muito mais nacional, mas nem por isso abaixou tanto. Mas tem esse ponto, entendeu? Sim. Os impostos também modificaram, né? Querendo ou não, muitas vezes a cerveja gringa chega aqui no Brasil mais barata do que a cerveja nacional, criando uma concorrência desleal com o nosso mercado. E é por isso que a gente batalha tanto para a gente ter uma legislação mais favorável, principalmente para os pequenos consumidores, os pequenos produtores, aqui no Brasil, porque eles precisam disso, né? Para crescer. Lá nos Estados Unidos mesmo, para quem não conhece, funciona assim, o imposto, você tem alíquotas menores se você é um pequeno produtor. Ao passo que você vai aumentando a sua produção, eles vão aumentando a sua alíquota de imposto. Para quê? Para que você não fique sufocado ali no começo da sua atividade empresarial. Você começou a crescer, começou a ganhar dinheiro? Beleza, agora sim você tem condição de pagar um imposto mais alto, aí sim o governo cobra de você. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você já começou a abrir sua empresa,
já taca ali o imposto do mesmo cara que paga numa cervejaria grande, o imposto que uma cervejaria grande paga. Então já passando para esse lado aqui, já vamos pro lado direito aqui da mesa. Vamos lá, Tá vamos muito lá. quietinho, né, Conrado? Vamos colocar Tô escutando bastante. Só, né? Tô só falando Escutando, aqui. refletindo, que agora tem um monte de coisa para falar. Conrado, Porque é um lado super importante. Sim, bastante. Bom, queria que você desse um pouquinho um overview de tudo isso que a gente já falou aqui, a sua opinião. Mas depois eu queria que você falasse também um pouquinho, Conrado, de um tema que eu acho que é bem interessante, porque quando as pessoas vão numa loja cervejeira, num bar, e eles veem o preço da cerveja, assim, falam, nossa, para algumas pessoas acaba assustando, né, por não ter conhecimento e tudo mais de quão caro é produzir uma cerveja, mas a pessoa às vezes fica com a impressão de que o cervejeiro ganha muito dinheiro. Essa garrafa aqui, R$30, pô, o cervejeiro tá rico, né? Sem saber quanto daqueles R$30 Super rico, né? que o cervejeiro tá ganhando. Passa um pouquinho dessa sua experiência como cervejeiro, agora profissional, né? Trabalhando na indústria, seu dia a dia. Como que funciona? O cervejeiro é rico pra caramba, tá andando de Camaro? Tá, Camaro amarelo. Bom, vamos lá. Sobre o que se eu acho que cerveja é caro ou não, eu concordo com o Celso, né? Eu acho que depende do que é caro. Caro é aquele produto que você compra e você se arrepende depois, né? Por mais que você pague barato nele, na minha opinião, esse é o conceito de caro, né? Eu não acho caro um produto, seja cerveja ou seja qualquer outra coisa, que eu tenha uma experiência única com aquele produto e eu compre ele e acaba pagando caro nele, né? Porém, entretanto, medidas das circunstâncias, e aí já entrando também, né, na tua pergunta sobre cervejeiro ganha muito ou não, cervejeiro não ganha muito, por isso eu não costumo comprar cervejas muito caras rotineiramente, né? Rotineiramente. Uma atrás da outra, por exemplo, se eu saio para tomar cerveja numa noite, eu vou tomar uma, duas, três latas de cervejas que eu tenho vontade de tomar e acabo me limitando por questão de ser cara, mas eu volto ou eu começo tomando cervejas baratas, aí no ápice da noite eu tomo uma ou duas, três latas ali, depois volto a tomar cervejas mais baratas que tem, mas um custo-benefício melhor. Continuo na mesma, batendo na mesma tecla, né? Eu volto a tomar cerveja mais barata, mas aquela cerveja barata que eu não me arrependo, né? Porque tem cerveja barata que não vale a pena comprar. Por que eu vou gastar dinheiro numa cerveja barata que não vale aquele momento que eu estou tomando, não vale a experiência que eu vou estar tendo. Então, Conrado, eu vou muito pro lado do que de fato faz eu ter uma experiência legal, mesmo que ela seja barata. É o custo-benefício, né? Sim. Você colocou que o cervejeiro não ganha muito dinheiro, né? Acho que seria legal você colocar o porquê que não ganha dinheiro e por que algumas cervejas são lá, vamos botar preços e números, né? Uma de 500 ml, uma garrafa, custa 20 e a outra custa 35, 45. Acho que é importante você colocar a questão de estilos, de matéria-prima, né? Lógico. E dos impostos e tudo mais, enfim. Bom, cervejeiro não ganha muito, né? Depende muito também, eu estou falando por mim, estou falando pela minha rede de trabalho, né? Pela galera que eu conheço. Cervejeiro não costuma ganhar muito, tem cervejeiro de sucesso, sim, assim como em toda profissão, que tem um salário muito bem remunerado. Mas se tratando de pequenas empresas, né, você está você tá num negócio, né, que está lutando para dar certo, começando agora no mercado. Então, todo tipo de economia é muito importante para a cervejaria se alavancar. É até um ponto interessante, Conrado, em cima disso que você está falando, porque teve uma vez que eu lembro, foi até o Léo Sati da Dogma, cara, que ele postou uma notinha acho que do Empório Alto dos Pinheiros, em São Paulo, com o tanto de imposto, né, que a pessoa tinha pago numa cerveja da Dogma, né?
E eu lembro que era algo em torno de, sei lá, 60%, 70% do produto, né? E daí ele falou, tá aqui, ó, tipo, o que vocês estão pagando é basicamente imposto, né? A Invicta é outra cervejaria que faz, pelo menos, sei lá, uma vez por semestre, acho, o Knockout Day, né, cara? Isso. Que eles fazem uma venda sem o valor do imposto, né? Daí você compra a garrafinha de 500 ml, a Invicta, que pra mim tem uma qualidade excelente, já mesmo com preço normal. Você compra uma garrafinha aí de 500 ml sendo vendida por, sei lá, 9, 10, 12 reais. Então, realmente, eu acho que o problema do Brasil é imposto mesmo, né, cara? E é difícil, né, pro produtor, né, cara? Porque muitas vezes de uma garrafa de 20, 30 reais, você tá ganhando o quê? Sei lá, se você contar toda a sua mão de obra, todo o seu investimento, tudo você ganhando mesmo, você tá ganhando, sei lá, 70, 80 centavos, no máximo 1,50 por unidade vendida, só que é aquele negócio, se você pensar o quanto de dinheiro você investe para ter uma cervejaria, para ter um produto no mercado, às vezes vale mais a pena você investir, sei lá, outro dia eu tava conversando com um amigo meu, falou, cara, se eu investir 1 milhão para ter uma cervejaria, você acha que eu vou ganhar dinheiro? Eu falei, cara, honestamente eu acho que se você investir com uma agência, um especialista em investimento, se você investir esse 1 milhão, você vai ter um resultado muito melhor. Porque assim, cerveja, o que me parece é para investir por amor mesmo, cara, porque dinheiro mesmo não dá muito, cara. Rola muita paixão, de fato, por quem empreende no mercado de cerveja, não só no lado de cervejaria, de produtor, mas também toda a cadeia, né? Tanto na parte de sommelier, parte que quem está aí lutando dia após dia, fazendo análise sensorial, curso de análise sensorial e assim por diante, né? Trabalhando nessa parte diretamente, prestando consultoria para bares e tal. Quem monta bar, né? Quem já está na outra ponta, quem faz a distribuição. Então rola sim uma certa paixão, né, pelo que está fazendo, lidando com cerveja, lidando com um público legal. O público da cerveja é um público bacana de se trabalhar, né? Então isso para muita gente se paga. O cara fala, nossa, trabalhei 10 anos lá na empresa, lá escutando nhenhenhê do chefe, aqui, não sei o que lá, vendo no computador. Cara, agora eu sou livre, agora eu distribuo cerveja, eu vou ali, converso com não sei quem e tal. Isso eu já ouvi bastante de muita gente isso. E, com certeza. E faz muito sentido, né? O público é muito legal e às vezes para a pessoa isso já se pagou. Né? Você fala, meu, valeu meu investimento, valeu tudo mais. Agora, de fato, o que você falou faz muito sentido. Investir em cervejaria é caro, né? Eu espero que muitas pessoas invistam em cervejaria, mas tem que ser pé no chão. Tem que, não é porque a cerveja está em ascensão que a galera também vai falar, nossa, a cerveja está em ascensão, vou colocar uma cervejaria no mercado, tal. Mais uma cervejaria no mercado, talvez, né? Ou talvez não. Né? Tem que buscar um pouco de conceito, tem que buscar um pouco de filosofia antes de colocar um produto no mercado. Eu acredito muito nisso hoje. O payback de uma cervejaria é longo, demora bastante, depende do tamanho da cervejaria, eu estou falando em média, né? Mas a escala, dependendo da escala, o payback, já vi cervejaria se pagar com 7 anos. Sei lá. Razoável até. Os 7 anos seria pouco, mas eu já vi casos que a cervejaria tá radando até hoje e eu nem sei se pagou, cara. Então, assim, não é fácil, até porque é muito trabalho e o risco da atividade eu acho que é o principal, né? Porque aquele negócio, você faz um tanque de 2.000 litros de uma New England IPA e não ficou boa, é ralo, meu amigo, entendeu? Então, assim, a galera acha que é só, né, maravilha, né? No mundo da cerveja é só você colocar o dinheiro e o dinheiro vai dobrar. Todo mundo vê as cervejas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Os tombos, ninguém vê, entendeu? Então, assim, é um pouco complicado, né? Então, assim, é difícil. Celso, falando um pouquinho também do lado do valor agregado, né? A gente tem um negócio hoje no mercado que é o produto exclusivo, né? Então, eu ia falar sobre isso. Pequena. Uma das coisas que encarece, né, a cerveja, por exemplo, um lote único, um lote exclusivo, uma cerveja que foi maturada em madeira, tal. Cara, o tempo que isso ocupa numa cervejaria, o tempo que isso ocupa equipamento, conta muito. Às vezes a galera tem a ideia de que somente os insumos que já são caros porque você está comprando em pequena quantidade, né? Você não está comprando
caminhões e caminhões de insumos, você está comprando sacas de 25 quilos de determinados insumos para produzir sua cerveja. Então, como você compra fracionado, você paga mais caro por isso. E a galera pensa que é somente os insumos que encarece muito o produto. E nem sempre. Às vezes, o tempo que ele ocupa na tua fábrica é muito mais caro do que, de fato, o que você gastou para produzir ele. Né? Fora os custos da fábrica e tudo mais. Mas o que você tinha falado, até o Léo Satti, da Dogma também, uma vez ele postou, acho que foi em 2014, 2015, ele falando que eles ganham R$1 por lata que eles vendem, né? É uma sociedade de 3 pessoas e a sociedade ganha R$1 por lata e as latas deles são vendidas ao quê? R$50 em empórios e tudo mais. Já vi. Porque eles têm um lucro bom, mas daí também muita pessoa vai ficar assustada, né? Mas nossa, os caras devem vender milhões, daí tipo R$1 por lata, né? Milhão por mês, mas se você for parar pra pensar, cara, a produção deles é menor. E isso é uma coisa também que é muito importante da gente lembrar, né? Quanto mais você produz, mais barato fica. Por quê? Porque você compra um insumo, você compra muito mais. Em lugar de comprar 25 quilos de malte para fazer uma receita, você vai comprar, sei lá, 2.500 quilos de malte. Vai ficar mais barato. Sim, o núcleo, quanto mais você compra. O grande problema é que se você... mas por que toda cervejaria, microcervejaria artesanal também não faz isso? Compra e deixa estocado. Porque, cara... É capital ativo parado. Exatamente, é capital ativo parado. E outra, cara, tem muita gente que nem tem um estoque apropriado para você manter esse tipo de matéria-prima ali guardada. Então, você tem que ter, né? Você tem que ter uma área segregada para isso. Você comprar, por exemplo, uma grande, que produz 130 mil litros mês e uma que produz 10 mil litros mês. Se a que faz 130 mil litros mês, se comprar vamos falar assim, fazer uma compra lá, um caminhão de malte. Se você pegar aquele caminhão de malte da cervejaria de 130 mil litros mês e colocar numa cervejaria que produz 10 mil, não tem espaço para guardar. Não tem espaço. Não tem. Por quê? Porque é diferente o tamanho. Então, assim, não é uma matéria-prima também fácil de estocar. Então, assim, tudo é complicador. O que a gente quer falar só, galera, só para vocês entenderem, não é que a gente está reclamando, a gente não está choramingando, a gente só está explicando para vocês, assim, mostrando uma realidade. É a realidade que as pessoas têm que entender até para que você possa valorizar o produto que você está comprando. Isso que vocês estão colocando, que o Conrado colocou, é muito esclarecedor e é uma dúvida pertinente que a gente tem no dia a dia. De por que é esse valor. Que nem vocês falaram, uma cerveja às vezes maturada, mas nossa, ela é o dobro e nem vai tanto lúpulo, porque as pessoas... A gente está numa roda de IPA e fala, porque vai muito lúpulo. Aí você não vai lúpulo, por que então que ela é cara? Não, mas como assim ficou pro tempo? Gente, tempo é dinheiro, porque dinheiro. Além do que você falou, você poderia estar produzindo outras cervejas, né? E ela está lá ocupando o seu espaço. Então é muito esclarecedor isso, porque essa dúvida, as pessoas existe, e a gente tem que fazer esse papel, de estar sempre esclarecendo, né? Explicando e mostrando o porquê desses valores, desses preços, das diferenças entre estilos, né? Às vezes, no primeiro momento, é totalmente, nossa, não dá para acreditar, não dá para ver, não dá para enxergar. Então, além de impostos que é sabido, além de a questão de matéria-prima, tem essas outras nuances. Outra coisa também que encarece muito, né, a produção de cerveja, no caso, novamente, da Dogma, né? A gente está pegando a Dogma como Cristo, colocando ela sempre como exemplo, porque ela... Ele expõe, né? O Léo Satti é o cara que expõe. Mas não só isso também, mas ela se adequa em todos os exemplos que eu estou dando. A Dogma, ela começou como cervejaria cigana. Cervejeiro cigano, normalmente a cerveja é um pouco mais cara porque ele não tem a própria planta, né? Então ele está contratando um serviço de uma cervejaria para produzir a cerveja dele. Ele compra a cerveja da cervejaria e distribui, né? Só que a distribuição deles é em São Paulo. E para os outros lugares, aqui em São José dos Campos, por exemplo, eles não distribuem aqui em São José dos Campos. Então eles têm que pagar um distribuidor para distribuir. E aí já tem um intermediário. Então, assim, saiu da cervejaria, tem eles de intermediário, que é a própria marca, é o gestor da marca. Tem a distribuição, que é mais um intermediário. Depois vai para o ponto de venda para chegar no consumidor. E vai só, né? Uma bola de neve. É uma cadeia de bola de neve, né? E só para dar um exemplo, até que eu estava conversando com um pessoal um tempo atrás, por exemplo, um exemplo disso de ficar com o seu aparato, né, de produção de cervejeira parado, uma Berliner Weiss, por exemplo. Não é uma receita que
em termos de insumo, seja muito caro para Não, fazer. É pelo uma das mais contrário. baratas. Sim. Só que, Ela para ocupa você dois- acidificar a cerveja, muitas vezes você vai ficar, às vezes, 36 horas até o pH baixar. E daí, para você fazer isso, são 36 horas que você está deixando de produzir dentro da sua cervejaria. Isso é custo. É lógico, tem cervejarias que hoje em dia, pensando nisso, sai da panela, põe num tanque para acidificar e vai trabalhando com a panela e depois volta. Mas assim, de forma geral, isso requer aí estrutura, é difícil, cara. Então assim, eu acho que... E aí requer estrutura, e aí requer investimento. Investimento, E ele vai ter que, exatamente. né? Então assim, acho que resumir o programa de hoje, a gente poderia falar... Caro é meio relativo, depende do que você tem no seu bolso, depende da experiência que você está procurando. Começa por aí. Custo-benefício acho que seria a melhor palavra, a melhor definição. Porque custo-benefício depende do que você tem, o que você quer, o que você está procurando e a experiência que você efetivamente vai ter. Agora, uma coisa que é importante vocês terem consciência é que cervejeiro não está andando de Camaro amarelo, não está andando de o dono de bar não está andando de Ferrari. Não tá. Então, assim, é um mundo que muito feito por paixão. Então vocês têm que entender isso e dê valor para a cerveja que você está pagando. Pode ser um valor alto para você ter acesso a ela, mas ela vai te trazer uma experiência bacana e não tem ninguém abusando de você não. É só uma cadeia que realmente é complicada e o nosso país, mais uma vez, né, querendo ou não, é muito imposto para pagar, né? Então faz parte. Gente, a gente tem que encerrar o programa hoje. Muito obrigado, mais um debate. Saúde. Ó, quem quiser, acabou. Ixi, falhou, hein? Galera, você que tá O meu assistindo esfriou. aí de casa. Esfriou, mas... Caramba, velho, a vira zona. Final de programa é zona. Galera, você quiser mandar um tema, sugerir um tema pra gente debater aqui na nossa mesa, manda no e-mail que tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês, beleza? Obrigado por acompanhar mais um do Malte ao Colarinho. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também. Grande abraço e até o próximo programa.